Boa noite. Eu queria que tu falasse sobre esse empate do Grêmio e o que você já falou com o Renato a respeito do jogo e do que aconteceu hoje aqui em Erechim. Vamos acompanhar. Foi agora? Boa noite a todos. Dificuldade do campo, né? Um campo muito encharcado. Uma equipe que, nossa equipe principalmente, que não joga junto há algum tempo, né? Mas eu acho que foi um jogo disputado e prejudicou um pouquinho mais a gente porque nós tínhamos um meio campo um pouco mais leve, um meio campo mais técnico. Aí gerou uma certa dificuldade no toque, na aproximação e tivemos muita dificuldade nesse sentido, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ajustamos um pouquinho mais a marcação, o time ficou um pouco mais postado, tivemos algumas oportunidades, poderia ter feito gol, sofremos pouco, acredito que nós sofremos pouco por jogar na casa do adversário. Por exemplo, contra o Avenida nós ganhamos o jogo de 1-0, mas sofremos mais do que esse jogo. Eu acho que o saldo foi positivo apesar do empate. Alexandre, além desse resultado de empate, dá para dizer que a boa notícia da noite talvez tenha sido a participação do Gustavo Nunes, né? O Gustavinho que vem aparecendo nos últimos jogos e hoje, para você, ele teve uma atuação que dá confiança para o jogador ser ainda mais utilizado no time principal, inclusive? Sim, eu acho que dá confiança para ele e dá confiança também para o Renato, né? Então, o Renato sabe exatamente o momento certo de lançar, ele sabe lapidar o jogador e vem dando certo esses anos todos que a gente está aqui no Grêmio, revelamos vários jogadores e eu acho que o Gustavinho tem tudo para crescer junto com a equipe, ainda mais dando uma encorpada na equipe, com os jogadores que estão chegando. Eu acho que tem tudo para crescer. Logicamente tem alguns defeitos que tem que tirar, mas o Renato sabe muito bem lapidá-lo. Alexandre, queria te perguntar sobre uma substituição que foi feita do Natan. Você acabou optando ali pelo Pedro Lucas, um jogador que a princípio não seria tão aproveitado, mas acabou recebendo uma oportunidade nessa partida. Tinha o Cheron também no banco, que é outro menino também que está despontando. Queria entender essa opção que está ali pelo Pedro Lucas, essa substituição. Sim, porque o Natan já estava desgastado durante o jogo e a gente queria dar um pouquinho mais de qualidade no setor de meio campo. Não que o Cheron não tem essa qualidade, mas o Pedro já é um jogador que já está há algum tempo conosco treinando. E conversei com o Renato e ele achou por bem colocar o Pedro justamente para dar aquele passe final. Em algumas situações deu certo, outras não, mas ele recompôs bem e fechou o meio campo como a gente pediu. Alexandre, boa noite. Sobre o Natan, o Grêmio teve dificuldade de criação no meio campo, utilizou muito o Gustavo Nunes pela ponta esquerda. Queria que você falasse sobre essa dificuldade da criação no meio campo, se foi pelo gramado, se foi pela marcação do Ipiranga, e você comentou sobre conversar com o Renato. Estava conversando durante todo o tempo ou só no intervalo? Sempre que fosse solicitado eu estava conversando com ele, houvesse necessidade eu estava sempre conversando com ele. Na realidade, quando você tem 3 jogadores que têm boa qualidade técnica num campo que permite utilizá-las, fica mais fácil. No caso aqui, a gente teve muita dificuldade com o campo, somente por ser jogadores leves, já falei para vocês, e que tem uma ascensão técnica boa. Então, na realidade, o campo dificulta muito. E vocês viram que em algumas situações nós tivemos que fazer ligação direta. O objetivo seria chegar no terço final do campo o mais rápido possível, porque ali é onde acontecem as situações ofensivas. E em algumas situações nós conseguimos por uma ligação direta, outras com encurtamento de passe. Alexandre, boa noite. Ainda no tema do Natan, acho que não ficou muito claro sobre a questão do seu rendimento. O que vocês esperam do Natan que ele ainda não conseguiu entregar com a camisa do Grêmio? Ele às vezes parece um jogador que é meio desligado do jogo, participa pouco. O que vocês têm cobrado desse jogador para que ele possa ser o que foi em outros clubes aqui no Grêmio? É um jogador que tem... é difícil você aliar a qualidade técnica com uma condição física mais vantajosa, vamos dizer assim. Hoje foi um jogo não técnico, foi um jogo de duelos individuais. E, na realidade, quando você tem um jogador que tem uma condição técnica mais favorável, ele deixa um pouquinho a parte de contato, vamos dizer assim, com o adversário, se perder durante o jogo. Tá? Mas, dentro da necessidade que nós vimos, ele se posicionou bem, conseguiu criar algumas situações. A opção do Pedro Lucas é exatamente isso, para tentar uma recomposição melhor e uma saída, uma puxada mais rápida de transição ofensiva com o Gustavo. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Você já comentou aí várias situações do jogo,
até atuações individuais aí, principalmente do Natan e também do Gustavo Nunes, mas é a primeira manifestação oficial, pelo menos do Grêmio agora, em relação a um atacante que está próximo de ser contratado, que é o Christian Pavon, do Atlético Mineiro. Então, minha pergunta é a seguinte: você participou desse processo junto com o Renato e qual é a avaliação da comissão técnica desse atacante que está por ser anunciado pelo Grêmio? Foi bom você falar nisso, porque você tocou num assunto interessante, por ser anunciado. Então, um jogador que ainda não foi anunciado, não tem como falar ou qualquer avaliação sobre o mesmo. Eu acho que fica mais a cargo da diretoria, a partir do momento que tem alguma definição sobre o jogador. Mas o jogador em si, tecnicamente? É bom jogador experiente, participou de Libertadores. Eu acho que se acontecer, é um jogador que venha somar tecnicamente para a equipe. Alexandre aqui, tudo bem? Você acabou não fazendo as 5 substituições que podem fazer durante uma partida do Campeonato Gaúcho. Eu gostaria de saber se foi uma questão mais técnica, tática, ou simplesmente não queria colocar os guris que muitos deles viajaram pela primeira vez num jogo tão difícil que foi aqui em Erechim. Nós terminamos o jogo com 6 jogadores da base, né? Não sei se você sabe, mas a questão de 5 substituições ou 3 substituições vai de acordo com o que o jogo está apresentando para o treinador. Tá? E no segundo tempo o time teve uma postura melhor, então não havia necessidade de mudar em alguns setores, então foi por isso que a permanência dos mesmos estavam até o final. Alexandre, outro jogador que a gente já pôde ter a confirmação oficial do Grêmio, né, foi o Duqueiroz. É um jogador que atua em várias posições e mais do que ele a gente teve hoje mais uma boa atuação, pelo menos na minha avaliação, do Dodi, jogador interessante. Existe uma busca do Grêmio nesse tipo de jogador, o jogador um pouco mais rápido nessa recomposição e também na própria composição de jogo, na montagem dos contra-ataques. Me parece que essa é uma ideia de jogo um pouco diferente do Renato para esse ano. É porque naquela posição, principalmente na primeira marcação, vamos dizer assim, os de médio volante, necessita de uma aproximação maior para determinar um certo tipo de marcação. O Duqueiroz tem essa característica, assim como o Dodi. Então, o encurtamento do adversário, principalmente na entrada da área, tem que ser eficaz. Tem que ter velocidade, tem que ter, apesar de ter a velocidade, tem que ter uma transição rápida, e nós buscamos exatamente isso nesses 2 jogadores. Boa noite.